gente! Chegou a aula que eu prometi para vocês, a aula da vela Globo, a mais esperada e também a mais polêmica das velas do momento. Eu fiz vários testes e antes de passar todas essas dicas e a gente colocar a mão na massa aqui para você ver como que eu faço a minha vela Globo, eu vou explicar aqui todos os meus testes e vou também dar a minha opinião sobre essa vela, tá? Essa vela está sendo testada aí por várias colegas do ramo das velas aromáticas e está tendo, assim, bastante divergência se vai produzir essa vela para venda, se ela vai ser só uma vela artesanal. A maioria das pessoas não vai ter coragem de acender essa vela, isso eu posso te garantir. Mas é uma vela linda, super fácil de fazer e que a gente tem que tomar alguns cuidados para ela dar certo, tá? Então, eu queria começar aqui falando sobre o pavio, né? Porque não sei se todos vocês já viram essa vela. Ela não é colada embaixo, né? Então, já vou começando. Tudo que eu vou falar aqui vai sendo a minha opinião e a resposta, né, dos testes que eu fiz, né? O resultado dos testes que eu fiz. Quando a gente não cola pavio, gente, o pavio dança, ele sai do lugar realmente. Essa vela eu já acendi ela e aqui onde foi parar o pavio. Por quê? A cera esquenta, né, e o pavio fica dançando, não tem como. Então, o certo é fazer a vela com o pavio colado. Ah, mas embaixo é água. Então, nós vamos chegar nisso também. Vou dar a dica para vocês de outra forma. A outra coisa que eu queria falar para vocês nessa vela teste aqui é que alguns glitters, eles soltam a cor, eles mudam a cor. Eu não sei se dá de você notar que essa água tá rosinha, ela tá rosadinha. Então, o glitter que eu utilizei aqui, o rosa provavelmente, né, ele deu uma desbotada. Mas, ó, a quantidade aqui ficou legal. Ficou tudo certo. O único erro desta vela aqui, nesse container aqui, então, foi que o pavio não estava colado e aí ele dançou aqui e foi para o lado, tá? Ele não vazou em nenhuma lateral. Essa vela aqui já está pronta, já tem mais de 40 dias. E ela não vazou, eu já acendi, apaguei. Mas todas elas, gente, todas as velas, mesmo que ela não vaze na lateral, que isso aconteceu em vários testes meus, ela dá uma suada, tá? Porque é a cera de coco, fica ali a gente chacoalhando toda hora e ela fica suando, dá essa transpirada. Tudo certo, é normal, posso reacender ela aqui que vai funcionar direitinho. Aqui eu vou mostrar para vocês o resultado de outro teste. Teve o mesmo problema aqui com o glitter que desbotou e ficou rosado também. E é o mesmo glitter, a mesma marca, e o rosa mancha e o azul não mancha. Então, não é questão de marca de glitter, nada. É a coloração do glitter mesmo que desbota, tá? Então, vamos ao erro dessa vela aqui. Ela ficou linda, a gente agita. Ficou bem legal essa vela aqui. Ficou bastante glitter na lateral também. E nessa vela aqui eu colei, pode ver aqui, eu colei o pavio bem centralizado. Ele tá certinho aqui. Eu só não prestei atenção aqui em cima, em centralizar ele, e ele ficou um pouquinho torto. Mas o resultado ficou legal. Se o glitter não tivesse manchado, teria ficado perfeita essa vela. E aqui bem centralizadinho. E olha, ela tá suando também. Então, isso aqui é uma característica normal de todas as velas Globo. Vai suar, vai ficar assim, mas a gente pode acender tranquilamente, tá? Aqui tem o gel. Eu coloquei 2 camadas de gel e aqui a cera de coco, tá?
Então, eu fiz esse teste também, colando o pavio. Ah, mas fica o pavio mostrando lá embaixo. Não tem problema, a gente agita aqui, mostra o glitter sacudindo e descendo, não tem problema o pavio. O pavio é branco, é bonitinho, não é um defeito, tá? Então, você pode colar o pavio, deixar bem esticadinho e centralizar ele certinho aqui, tá? Eu não prestei atenção, colei ele centralizadinho e não vim aqui e coloquei um hashi, né? Nada, ele secou pro ladinho. Mas aí, o que vai acontecer? Não vai ter perigo de, depois que eu acender, o pavio andar e ir para a lateral, né? Que não é legal o pavio sair do centro e ir para a lateral, que pode quebrar o vidro, né? Ele pode esquentar demais a lateral do vidro. O pavio queimando bem próximo ao vidro também preteja o vidro. Então, são esses cuidados, tá? Então, aqui, ó, o glitter também que eu usei não foi ideal, ficou todo manchado, mas legal que o pavio ficou coladinho, então a queima não vai ter problema nenhum nesse tipo de vela. Ele também não vazou a lateral, deu tudo certo. Todas essas velas que eu estou mostrando aqui para vocês, elas já estão prontas há mais de 40 dias, tá? Todo dia eu chego aqui no ateliê, chacoalho, faço de tudo aqui para ver se ela vai dar problema. E realmente a única coisa que eu notei foi o glitter que desbotou. E aqui um erro meu de não ter centralizado, mas o pavio está centralizado certinho, tá? Outro teste aqui, eu achei até bem bonito. Eu colori o gel e o gel ficou branco, então parecendo uma neve mesmo. Então eu achei que ficou bem interessante o gel aqui no branco e não transparente ou de outra cor, né? Achei que ficou bem legal, mas ele ficou com pouco glitter, então a gente tem que ter bastante cuidado também em não colocar muito e também não colocar pouco, senão não fica parecendo um globo de neve e não dá o resultado que a gente quer. E nessa vela aqui, eu também testei usar a parafina comum, usei a parafina de soja aqui, eu não usei a cera de coco. Só que a parafina comum ou a de soja que eu usei aqui, elas retraem quando secam. Então, eu não vou virar, porque senão vai fazer aquela bagunça, mas eu vou mostrar aqui com o meu dedo que ela já soltou a lateral, ó. E a água já tá para sair. Então, a melhor parafina para esse tipo de vela aqui é a cera de coco. Ah, mas ela transpira? Vai transpirar, vai ficar suadinho em cima, mas é a característica que vai ter ela normal. Melhor esse suadinho em cima do que a gente for virar isso daqui, que isso aconteceu várias vezes, tá, gente? E cair tudo e descer, a gente perder todo o trabalho aqui, todo o serviço. Então, nessa daqui deu errado, por quê? Coloquei pouco glitter, mas pode ver que os glitter que eu coloquei não teve mancha, nenhum desbotou, então ficou bem legal. Mas a parafina que eu utilizei aqui retraiu demais, então, e a água já tá toda aqui, ó, na borda, ó. Já tá saindo porque eu dei aquela mexida. Então, também, outro tipo de parafina não dá certo. O ideal é a cera de coco. Pode notar que, falando em cada teste, em cada velinha que eu tô mostrando para você, eu tô passando várias dicas aí para você, tá? Então, essa aqui também não deu certo. Agora eu quero mostrar aqui para vocês 2 testes que eu fiz também utilizando a mica, né? Aquele pozinho que a gente usa aí para colorir nossas velas, decorar, fazer leves acabamentos na parafina. E aí, ela também não vazou. Aqui eu utilizei a mica dourada, a cera, a parafina em gel, né? E também, vou colocar aqui de ladinho para vocês conseguirem ver melhor. E a cera de coco em cima. Tudo igual, eu só mudei o que eu coloquei na decoração. Ao invés do glitter, então, eu coloquei a mica. Nesse copo maior aqui, eu coloquei a mica rosa. Também ficou bem diferentona, ficou bem bonito. Ela demora mais, né? A mica, ela fica mais tempo
dançando aí, desenhando dentro do pote, né? O glitter ele desce mais rápido um pouco. Aí aqui tem uma dica bem especial que eu até vou fazer com vocês também. Não sei se você reparou que nos dois tem o laço, porque é para tapar, para cobrir uma técnica que eu utilizei aqui para evitar que vazasse, né? Para eu poder virar o pote aqui e não cair, não escorrer a água, né? O que eu fiz? Eu coloquei a água, coloquei a mica, misturei direitinho, coloquei uma camada em gel, esperei a camada em gel secar, e aí eu vim e fiz uma vedação na borda do vidro com a cola quente, esperei secar e depois eu coloquei a cera de coco. Mas em volta do vidro, onde colocou a cola quente, ficava aparente, ficava feio. Então eu dei um acabamento com a fita aqui, eu usei gorgurão, mas pode ser fita de cetim. E aí ficou assim, não vaza. Sua também, tá, gente? Normal, porque é a cera de coco aqui dentro. Sua também, mas não tem problema de vazar e cair a parte de cima. Então também deu super certo. E eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que eu vedei, como que eu fiz essa vedação, tá? Então, essa vedação com a cola quente também foi aprovada. E o resultado também super aprovado, testado e aprovado é essa técnica, que eu também vou fazer com vocês depois, né? Eu resolvi falar tudo primeiro para depois a gente ir colocar a mão na massa. Essa aqui também deu super certo. Tem aqui um vidro dentro, a parafina em gel no dourado e também a cera de coco. E aqui em cima eu coloquei um pouquinho ó, que eu virei até caiu, um pouquinho da cera cristal para dar um efeito diferente, né? Então, essa técnica aqui também deu certo. Como que eu cheguei nessa técnica, né, gente? Todo mundo testando aí as velas Globo de Neve e eu testava aqui, a hora que eu virava, caía, derramava tudo, ia dando errado, né? E aí eu falei, vou para a internet, vou pesquisar como é feito o globo de neve. E aí lá no YouTube eu encontrei várias receitas das pessoas ensinando a fazer o globo de neve em potes comuns. Em potes comuns, potes com tampa, né, de rosca. E aí lá eu descobri, então, que misturava nessa água a glicerina, né? E também pensei, se eu achar um vidro legal que caiba dentro de um container maior, vai dar certo, né? E isso aqui deu super certo, já faz um tempão que isso aqui tá pronto. Eu deixo aqui, às vezes, na sexta-feira, ele assim, de cabeça para baixo. Eu vou deixar, quando eu chegar na segunda-feira, ver como que tá certinho, ele não vaza. Então, eu usei a glicerina, né? Para misturar na água, para o glitter descer mais lento. E eu usei também a cola tudo, tá? Porque eu fiz outros testes também, colando a borda com cola quente, mas é um espaço grande, às vezes chega no final a cola quente já esfriou, e aí com o tempo também acabava que dava um vazamento. Então, essa cola aqui colou super bem o vidro no vidro. Então, bora lá no passo a passo. Então, só resumindo, primeiro eu fui aprender a fazer o globo de neve para depois aplicar na vela globo. Então, eu escolhi aqui um container grande. Vou utilizar também, porque essa é a minha opinião, tá, gente? Igual eu falei, tem vários testes. Tem alguns que eu faço sem nada. E alguns eu gosto de colocar uma decoraçãozinha embaixo, mas também é tudo questão de gosto. Então, como que eu faço essa vela aqui? Com a cola quente, né? Vou utilizar a cola quente e vou colar a decoração, então, no fundo desse container maior. Tá? A pistola tem que estar bem quente para ficar bem coladinho.
Se você quiser colar isso também com essa cola tudo, também dá super certo. Só que ela é mais demorada a secagem. Então, ó, colei os dois aqui no fundo e vou reservar, vou deixar secando um pouquinho. E aí eu escolhi esse copinho aqui pra gente fazer então o globo, né? Colocar o glitter dentro desse copo aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou escolher aqui os glitters que eu quero usar, então eu já sei que esse meu rosa mancha, então ele já tá demitido aqui, não vou utilizá-lo. Vou utilizar brocal, que dá certo, e esses glitters que eu já conheço e sei que não mancho. Aí eu só queria falar sobre o cuidado, né, de colocar muito glitter, alguns colocar pouco. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nesse globo aqui, eu achei que eu coloquei demais. Eu achei que ficou exagerado, podia ser um pouquinho menos, pro meu gosto. E tenho alguns que eu coloquei muito pouco. Olha, esse aqui já tá seco, coladinho, sequinho. Mas olha que esse aqui eu já coloquei muito pouquinho. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar demais e nem de menos. Então, vou colocar um pouco aqui no fundo, um pouquinho de cada cor. Deixa eu abrir aqui todos para facilitar. Segue igual. O azul ele dá uma quebradinha, né, para eu não colocar só. Ó, vou colocar. Não vou colocar exagerado como eu fiz no outro e nem de menos também. Vou colocar prata, dourado, vou colocar umas tirinhas também que dá um charme bem diferente. Um coloridinho e um pouquinho desse azul. Então não coloquei de mais nem de menos. Coloquei menos do que o outro e mais do que aquele que eu achei que foi pouco. Lá ensinando a fazer esses globos, todos os vídeos, a maioria deles falava para utilizar 2 colheres da glicerina. Eu não mexo, coloco um tanto aí que eu acho que fica legal. Aqui tem umas estrelinhas brancas também. Então assim eu não coloco uma medida, tá? Eu coloco um tanto bom para não ficar nem muito grosso e nem muito ralo, né? Ó, coloquei aqui. E aí eu coloco sempre a água primeiro e depois que eu coloco a glicerina. Então, vou colocar aqui esse tanto de água. E vou completar com a glicerina. Com certeza essa quantidade que eu tô colocando é bem mais do que as 2 colheres que indica lá. Mas aí o glitter, né, esses brocal que eu tô usando aqui, eles vão descer mais lentamente, porque a água vai ficar mais espessa. Então eu vou mexer aqui com cuidado para misturar bem essa glicerina na água. E aí eu vou deixar descansar aqui um pouquinho. Até mexendo aqui você já consegue ter uma noção se você colocou muito glitter ou se você colocou pouco. Então aqui agora você consegue dar uma analisada, se precisar de mais um pouco, dá tempo de colocar, né? Porque depois que a gente colar com essa cola aqui, acabou. Nunca mais. Nunca mais sai. Eu acho que esse tanto aqui é o suficiente,
Porque nesse caso que eu coloquei, vou utilizar aqui essa decoraçãozinha no fundo, se eu colocar muito glitter, vai acontecer igual esse aqui, a hora que coloca, ó, some, né? Eu achei exagerado. Mas quando a gente faz um que não coloca decoração, então a hora que mexe, ó, a gente consegue ver todo o glitter. Então é diferente, né? Então é só isso que a gente tem que prestar atenção. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma base, qualquer pote, vou colocar esse aqui em cima. Vou colocar ele aqui para ficar mais fácil para você ver. Encaixei direitinho. Não tem problema que aqui o glitter fica boiando, tá? Porque a gente vai colar e não vai aparecer. Eu vou colocar um pouquinho mais de água para ficar um pouquinho mais alto. A gente não pode colocar pouca água também, porque a hora que agita você consegue ver lá a falta da água. E nem colocar cheio demais, que a gente nem vai conseguir agitar. Então tem que ter um suspiro aqui, né? Um pouquinho de... E aí, ó, vou pegar essa cola então, essa cola tudo. Se fosse com cola quente, eu teria que ser muito rápida, né? Vincular aqui na borda. Então, às vezes, quando eu chegasse aqui no final, onde eu teria que passar a cola, às vezes aqui onde eu iniciei já estaria seco. E aí eu não posso correr esse risco de depois de estar pronto, uma parte da cola tava meia seca e começar a sair água. Então eu preferi fazer com essa cola. A cura dela, né, é 24 horas. Não tem problema. Então eu prefiro que demore, mas que fique um produto bem feito, que não vá ter perigo depois. Então, ó, bem calmamente, para você não deixar nenhum espaço sem, né? Nessa hora a gente não pode ter pressa. Tem que ser bem paciente mesmo, para não ficar nenhum lugar aqui sem essa cola. Então, lembrando, né, dando uma recapitulada, eu fiz esse teste aqui com cola quente, mas não tive sucesso. Depois de alguns dias, ela achou um buraquinho lá na cola quente onde não tinha colado direitinho. E a água começou a vazar, né? Então, às vezes, se você fizer num copinho menor, até dá tempo, né? De você passar a cola quente rapidinho. Mas como eu tô fazendo com um container um pouquinho maior, com a boca um pouquinho maior, eu preferi utilizar, então, essa cola aqui. Então, ó, eu apliquei a cola aqui. E agora, esse que eu colei a cola quente aqui, eu vou encaixar ele, vou colocar um peso em cima e aguardar 24 horas para secar. Então, com cuidado. Tudo bem tranquilamente, com a maior calma do mundo. Então, ó, eu vim, encaixei. Agora eu vou colocar ela em algum cantinho aqui, vou colocar um peso por cima e a gente vai aguardar 24 horas para essa cola estar super seca e a gente tombar o vidro aqui e fazer, continuar, né, com a vela glue. Outra ideia aqui de vidro, já tá coladinho, que é aquele que eu mostrei para vocês, que eu achei que eu coloquei pouco glitter. É esse aqui. Eu utilizei um vidrinho, um mini aquário. Fiz o mesmo processo. Você viu até agora. Então, passei a cola aqui, mesmo processo. Então, esse vidro globinho aqui, ele também é diferente, fica legal. E eu peguei na loja também, esse vidro aqui, eu até tenho outra dica para falar sobre glitter. Ele é um vidrinho de perfume, de difusor de ambiente, olha, ele é uma bola
perfeita e ele tem um biquinho aqui. O que eu fiz? Com essa mesma cola, eu colei a rolha lá dentro. Com a mesma cola. Aguardei as 24 horas. Esse aqui tem muito mais, né? Porque já faz dias que eu fiz. E ele vai dar super certo também. Eu vou colar agora ele no vidro com essa cola. Mas a dica que eu queria dar é que alguns glitters também, eles não dão certo. Eles são muito pesados. Então, a gente agita e ele já desce tudo. Ele já fica tudo lá embaixo. Quase nem mostra, tá vendo? Então, tem alguns glitters também que não dão certo. Por isso que sempre a gente fala que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa testar, né? Porque nenhum produto é igual, são marcas diferentes, produtos diferentes. Mas, como eu já colei isso aqui com essa cola e eu não vou conseguir abrir, eu vou aproveitar ele e vou colar no fundo do vidro aqui também para ficar secando junto com a nossa primeira parte aqui do vídeo. E aí depois eu consegui terminar. Então, ó, vou passar a cola aqui embaixo. E vou deixar secando. Essa aqui eu até vou conseguir colocar assim, ó, porque tem como segurar. Ó, colei, tá coladinho aqui. Eu vou aguardar também as 24 horas para secar. Essa aqui já passou de 24 horas, tá coladinha. E como eu colei com essa mesma cola, eu não vou conseguir tirar dali de dentro também. Então, como eu não vou conseguir tirar dali de dentro, eu vou terminar essa vela, vou aproveitar ela. Então, já vou deixar os pavios aqui colados, porque nesse caso, então, eu vou colar o pavio para não ter o perigo, então, do pavio dançar. Ó, vou colar ele aqui com a cola quente, processo normal, né? Cola quente. Colei ele bem em cima da rolha. Então, tá ajudando mais ainda não ter perigo da rolha de soltar, né? Tá coladinho. Esse tipo de vidro aqui, esse que é um vidro de perfume, e esse que é o mini aquário, eu tô colocando um pavio apenas. Nessa vela que a gente utilizou um pote maior embaixo, vou colocar 3 pavios, um pouquinho menor. Vou colar aqui no centro. Eu vou deixar eles aqui pronto quando eu for fazer, dar continuidade. Esse aqui já tá seco e esse aqui eu preciso aguardar, então, as 24 horas. E a outra dica que eu dei para vocês, que é a vela com a vedação na cola quente, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço. Mesma coisa, vamos colar o pavio aqui, deixar o pavio coladinho. Centraliza. Pavio colado. Vou aguardar um pouquinho para a cola quente secar, porque aí eu vou colocar o glitter, né, a água. Ok, então eu vou pegar aqui, ó, coloquei num copinho descartável um pouquinho de água. Água natural, tá? Não precisa ser água quente. E vou colocar um pouco de mica e mexer bem. É só isso, essa misturinha. Aí eu vou colocar aqui dentro do copo. E agora eu derreti a parafina gel transparente e colori ela com a mica branca, tá? Com a mica metalizada. Então, vou deixar a água aqui paradinha. Vou pegar um segura-pavio para não acontecer de depois
o pavio fica torto. E com o gel, você coloca aqui. E aí eu preciso aguardar pelo menos meia hora para o gel ficar bem sequinho e eu vim vedar, então fazer essa vedação com a cola quente. Então vou colocar o segura-pavio aqui para deixar bem retinho. E aí daqui meia hora eu volto para vedar. Ok? Passado então meia hora, cola quente. E eu vou vedar, então, passando entre o vidro e a parafina gel. Bem generoso. Vai rodando o copo. Apertando o gatilho aqui da pistola. E prontinho. Ok, então a gente coloca a cola quente e a gente aguarda um pouquinho, que ela demora um pouquinho para secar, né? Que é natural. Aí aqui eu já estou, então, com a cera de coco derretida, já com a essência. Se você quiser colorir, você pode colocar mica ou pigmento, corante. E agora eu vou jogar aqui em cima, então, até onde eu quero completar o frasco. Então, até aqui. Volto aqui com segura-pavio, né, para ele não entortar, como eu mostrei. A gente tem que prestar bastante atenção, então, para ele estar bem centralizado. E agora eu preciso secar totalmente isso para dar o acabamento final. Como a outra vela, eu vou esperar 24 horas, eu vou deixar essa aqui junto, e aí eu volto para finalizar as duas com vocês. 24 horas depois, então, vamos continuar a nossa vela. Aqui, ó, ela ficou secando aqui de castigo de cabeça para baixo. Bem coladinho aqui. Aqui eu já colei o pavio para a gente colocar a gel. E aí, em cima desse aqui, então, eu vou colar 3 pavios, porque é bem largo, né, esse pote. Então, vou passar um pouquinho de álcool aqui em cima. Só para colar o pavio aqui no limpinho, né? Mesma coisa, vou usar o canudinho, né? Processo normal aqui. Colar com cola quente. Segura um pouquinho e puxa. Aí eu já vou aparar também, né, para não ficar com esse pavio desse tamanho que vai só vai estrovar aqui, né? Ok, pavios colados. Deixar para parar certinho, né, depois que tiver tudo pronto. Diminuir assim só para eu conseguir trabalhar e ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é completar com o gel. Vou completar com o gel até chegar na altura desse vidro que a gente colou. Não precisa colocar essência nessa parte aqui. Olhar de ladinho aqui.
Perfeito. Então, eu coloquei até a altura desse pote. E aqui eu vou aproveitar, então, que eu já estou com a parafina em gel derretida e vou completar esses dois aqui que já estavam prontos, né, que eram dos testes. Vou colocar também até a altura da bola. E aí agora eu tenho que aguardar, então, secar essa... Nesse caso aqui, eu vou colocar até no gargalo. Porque aí eu vou completar com a cera branca, né, com a parafina, com a cera de coco, para não mostrar esse biquinho aqui do pote de vidro com a rolha. Então, eu coloquei um pouquinho mais baixo aqui do vidro, para eu conseguir esconder, né, esse detalhe aí que é do vidro. Então, eu vou aguardar secar também. E enquanto isso, a gente vai finalizando aquela outra velinha que é com a ideia aí do vedar, né, com a cola quente, evitar aí que vaze a nossa vela Globo. Vou colocar aqui de ladinho. Então, lembrando, nessa parte que eu coloquei o gel, não há necessidade de colocar essência, né, porque tá tudo aqui embaixo. Vou deixar aqui secar rapidinho. E aí vamos finalizar, então, essa aqui, que é a vela que eu fiz com a cola quente. Eu já vou diminuir também aqui um pouco o pavio. Tudo para facilitar aqui o trabalho. E aí eu separei aqui ó, uma fita de gorgurão. Escolhi a vermelha, mas você pode usar dourada, verde. E também esse chaton autoadesivo aqui para colocar no meio do lacinho. E você pode colar essa fita aqui com a cola líquida de silicone ou com os pinguinhos aqui da cola quente. Também dá certo, tá? Por que que a gente vai colar isso aqui, então? Para tampar, fica onde a gente coloca a cola quente, né? Dá para notar, né? Não fica legal a lateral e a parede da vela. Então, por isso que a gente coloca um laço aqui. Vou fazer um lacinho aqui com vocês. Pra gente cobrir isso e a vela ficar perfeita e não mostrar essa vedação aí que a gente fez com a cola de silicone. Com a cola quente, perdão. Mas também pode, para colar a fita aqui, poderia ser a de silicone. Mas eu vou usar a quente que eu tô já trabalhando aqui. Então, vou limpar o biquinho dela. Vou colocar um pinguinho de nada aqui, gente, só para dar para colar a primeira parte aqui. Só para fixar. E aí você observa aqui a lateral do seu vidro, para você não colar torto, né? Fita. Dá a volta certinha aqui. Não peguei a tesoura, você pega para mim, pô. Já. Tá bem. Não, já. Então, ó, já vou diminuir aqui. Nem preciso passar a cola nela toda, mas você pode dar uns pontinhos, uns pinguinhos, para ela às vezes, porque se a gente colar ela só aqui, às vezes ela fica caindo, né? Então eu vou fazer assim, ó. Bem pouquinha cola para não dar volume. Os pontinhos. E aqui, vou fechar com dando a volta. E fecha certinho a emenda aqui, ó. E aí eu vou fazer um lacinho Chanel aqui. Vou colar, colocar um chaton. É só uma ideia simples, mas você pode fazer de outras maneiras. Vamos medir aqui.
Fazendo esse lacinho aqui no olho, tá, gente? Tá grande. Não é. Mesma coisa. Vou fazer aqui com a cola quente para ser rápido aqui no vídeo. Mas pode ser colado com a cola aí que você já tem costume de usar para fazer laço. Esses lacinhos são muito práticos, né? Muito rápidos de fazer. Virar aqui. Vou colar aqui no centro. E aqui eu vou colar, então, esse pedacinho que sobrou para dar o acabamento aqui. E aqui atrás eu finalizo. A cola quente seca na hora, né? Só a gente não pode colocar excesso porque ela dá volume. Então, ó, fiz um lacinho aqui bem rapidinho. Cola quente, né? E aí vamos colar aqui, então. Bem nessa emenda. E aí, para dar acabamento, eu vou colocar um chatonzinho aqui. Para dar um charminho aqui na vela. Ela já vem com um adesivinho. Eu gosto de tirar, porque ele também dá relevo, então eu vou colar aqui com a cola quente. Aquela colinha que vem nesses adesivos não dura muito tempo. A gente coloca e com o tempo vai saindo, né? Então, a cola quente fica garantido. Diminui o pavio. Perfeito. Aqui você pode também fazer um apliquezinho, como eu fiz nessa verdinha aqui. Você pode colocar alguma decoraçãozinha aqui também. E aí é só balançar ela aqui, dar uma giradinha nela para mostrar o dourado. Então isso aqui a gente não vai chacoalhar demais, né? Ó. Não vaza. Ela tá vedado com essa cola quente. Pode deixar. Mistura bem, então. Esse aqui eu fiz com mica. E aí depois que agita aqui, dá uma misturadinha na mica com a água, fica esse efeito aqui, ó. Maravilhoso. Vou colocar uma do ladinho da outra aqui. A rosinha também. Então isso aqui é uma opção diferente. Se você não quiser usar o glitter, pode usar a mica. Tranquilo. E essas 3 opções aqui, então, eu utilizei essa vedação com a cola quente, tá? Nenhuma dos meus testes vazaram. Eu deixei muito tempo elas de cabeça para baixo. Agitei bastante e, por enquanto, tá tudo certo. Então, eu acredito que funciona perfeitamente, tá? E também não há necessidade da gente pegar uma vela e chacoalhar dessa forma, né? Para que fazer isso? Então, ó, delicadamente a gente gira e tudo fica balançandinho e mostrando aqui. Ó, essa aqui que eu acabei de fazer. Tá tudo lindo. Agora deixa eu ver se secou. Ainda não secou. Tem que aguardar mais uns 5 minutinhos. E aí a gente vai colocar a cera de coco. Então eu vou deixar aqui e vou derreter a cera de coco aqui no meu fogãozinho. E eu já volto para a gente finalizar. O meu gel já está
durinho, bem sequinho. Aqui eu derreti a cera de coco, já coloquei a essência, a temperatura certa, né? Lá no curso você sabe que eu ensino tudo direitinho, cada parafina, cera, qual é a melhor temperatura para trabalhar. E aí, então, vamos lá. Aqui eu vou usar, eu coloquei um pouquinho de mica branca, só para dar aquele efeito metalizado na hora da queima. Mas você pode fazer uma camadinha branca, uma vermelha, uma verde, pode combinar cores de Natal ou pode deixar assim, branquinho, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma bem branquinha. Nessa aqui, só para dar diferença, vou colocar um pouquinho aqui de branco. E aí depois eu vou aquecer outra e vou jogar vermelho ou verde. E a mesma coisa nessa aqui, ó. Vou colocar branca até cobrir o ilhós, né? Para não mostrar aquele gargalo do vidrinho. E aí então eu vou deixar uma com branca, vou fazer uma com verde e uma com vermelha. Como? Eu aguardo secar esse aqui, tempero aqui a cor e vou despejar. E aí eu já venho mostrar o resultado aqui para vocês. Então, coloquei aqui a cera de coco pura, um pouquinho de mica, né, para ficar aquele efeito legal. E aí, essa aqui então vai ficar branquinha, e aqui eu vou fazer diferente. Eu usei aqui pigmento e mica verde, e também pigmento e mica dourado para fazer as cores para finalizar esse. Eu derreti uma panelinha pequenininha, né, para eu poder derreter o pigmento primeiro. Mas aí aqui eu vou passar para esse copinho de papel. Eu acho muito mais fácil de trabalhar com ele, né? Porque eu amasso e uso ele várias vezes, fico reaproveitando. Então vamos lá. Nesse aqui, então, vou colocar verde. Gracinha. Esse outro aqui, eu colori com o pigmento vermelho e aí depois eu quis colocar a mica, então ficou um efeito assim bem... Vai ficar bem legal na hora da queima, né? Enquanto tiver aqui no copo, você já sabe que ele fica fosco, né? Não fica com esse brilho. Vou colocar um pouquinho aqui também. Para não fazer muita sujeira, né? Um vermelho com efeito dourado, ficou bem legal também. Essa cor aqui. E agora vamos aguardar, então, secar totalmente para a gente conseguir balançar. E eu venho aqui mostrar e fazer as considerações finais aí, falar a minha opinião que eu prometi lá no início do vídeo. Bora finalizar, então. Esse aqui, então, eu deixei a cera de coco só com um pouquinho de mica, né? Ficou branquinho. Aqui eu coloquei o pigmento vermelho e um pouquinho também da mica dourada para ficar diferente. E aqui pigmento e mica verde. Agora vamos dar acabamento. Isso, vamos diminuir o pavio. Vou diminuir o pavio aqui. Todas. E aí, isso fica a seu critério. Você pode deixar ela só assim, sem decoração nenhuma, ou você pode utilizar alguma decoração. Você pode colocar uma árvorezinha de Natal no centro. Eu vou fazer o seguinte, essa aqui, eu vou deixar ela sem nada e vou decorar essas duas coloridas aqui. Aqui eu tirei uma guirlandinha de rosas e com o dedo mesmo eu vou sujar aqui as pétalas, né, para dar um charme nessa guirlanda. Para ela não ficar tão vermelha. Você pode fazer isso com o pincel ou com o dedo aqui, como eu fiz. E no centro, eu vou colocar essas folhinhas aqui,
Então, vou fazer assim. Vou aquecer um pouquinho com o soprador aqui. Sempre no mínimo, né? Vou encaixar. E vou colocar essa florzinha no centro. Uma leve apertadinha. E eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui, colocando, então, 3 tamanhos de bolinha. Dá uma leve aquecida. E essa aqui eu vou apenas dar uma consertadinha aqui com o soprador. Eu estraguei mostrando aqui sobre colocar um pinheirinho, né? Fazer alguma decoração. E como é cera de coco, ela é bem maleável, né? Então, qualquer coisinha fica a marca. Vou deixar bem lisinho. Então, vamos aguardar um pouquinho isso aqui para secar. Vou jogar aqui um pouquinho de glitter. Nessa branquinha aqui, eu vou jogar um pouquinho de dourado. Já que não vai ter nada, né? Vamos colocar uma coisa mais forte. E nessas duas coloridas, eu vou colocar o glitter furta-cor. Então, decoração, né? Fica sempre a seu critério, do jeito que você preferir, né? Às vezes você prefere uma coisa mais light, não precisa colocar nada, deixar assim igual a branquinha aqui. Ou coloca só um glitterzinho. Então, vamos às considerações finais. Mas antes disso, vamos só dar uma recapitulada, então. Você pode fazer utilizando mica, também fica um efeito bem diferente, bem legal. E você pode fazer com o glitter. Só não coloca glitter demais, aqueles glitters pesados, como eu fiz aqui. Então, vou mostrar para vocês o que deu errado também, mas eu fiz um monte de teste que eu mostrei no início aqui do vídeo. Aqui eu coloquei de menos, coloquei pouco. Não, esse aqui foi pouco. Esse aqui que eu coloquei menos. Esse aqui tá o ideal. Eu aprovei aqui meu teste com a cola quente, fazendo a vedação. E aprovei também esse colando o vidro, dentro do vidro, utilizando essa cola própria aí, que não vai soltar, tá? Então, vamos ver se já dá pra gente agitar aqui. Vamos agitar um por vez, né? Esse aqui é o que eu coloquei excesso de glitter. Coloquei aqueles glitters mais comuns, que são os pesados. Olha, então ele desce um pouquinho. A gente mescla ele aqui, mas ele desce muito rápido, ó, porque ele tá muito pesado. Então, ó, a gente mexe, mas ele desce muito rápido, porque ele tá muito pesado. Mas a vela ficou linda, maravilhosa. Então, excesso não dá certo. O que eu coloquei de menos foi essa aqui, a vermelha, né? Essa aqui, ó, em cima também ficou bem legal. Mas esse daqui ficou muito pouco. Eu coloquei só um bonequinho de neve ali para testar o vidro, se ia funcionar, colar a cola que eu usei. Tá vendo? Então ficou quase sem nada, né? Mas ficou bem top também. E esse aqui que eu não coloquei nada, então, o mais simples aqui, né? Eu coloquei um Papai Noel e um bonequinho de neve lá. Ficou a quantidade ideal
no meu ponto de vista aí, foi o que eu mais gostei. Então não pode colocar de mais nem de menos, né? A gente vai ter que achar aí uma quantidade ideal. Minhas considerações são: as velas são lindas, são maravilhosas, você tem que fazer, faz os seus testes aí, vê se você vai gostar de trabalhar dessa forma com a cola quente, ou se você vai preferir encontrar um vidro que encaixe certinho, que dê certo com o outro vidro. É uma vela que... e o transporte. Eu acredito que essa que a gente cola aqui com essa cola mais forte, cola o vidro no vidro, se a gente embalar direitinho, vai ir tranquilamente. Seria o mesmo cuidado que você teria para uma vela comum, com cera de coco, né? Lá embaixo vai estar colado, então não vai vazar. E aqui, às vezes, né, eu já testei bastante, ainda, assim, não tive nenhum acidente, não vazou. Então, eu só não sei se a cola quente vai durar muito tempo lá, se ela não vai soltar da lateral do vidro, né? Mas, por enquanto, tá tudo certo. Então, eu fiz vários testes, vim aqui, mostrei para vocês o que deu errado, o que deu certo. E dizer que eu aprovo, então, vidro colado no vidro e também essa vedação que eu fiz com a cola quente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é uma aula gratuita que eu tinha prometido aí fazer sobre a vela Globo. No meu curso online, você vai aprender desde o início até o avançado. Lá tem muitas receitas. Falamos de tudo, das parafinas, essência, tipo de corante, o que migra, o que não migra. Então, se você quiser se aprofundar aí no mundo das velas, clica nesse link aqui embaixo e já se inscreva. Então, aproveite essa época aí do Natal para você fazer várias velas globos, vender muito, faturar e deixar muita gente feliz com essa decoração de Natal que é maravilhosa. Então, tchauzinho e até breve.